Vamos juntos, vem fazer acontecer. Recordar, transformar e viver. Rádio Chapecó presente sempre com você. Uma geração inteira e voz pra dizer. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. Você ligado com a gente, aqui na Chapecó. 100.1, você não está só. Chapecó é 100.1. Agora, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita, diálogos e esclarecimentos da luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os que nos ouvem e nos acompanham. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz um tema muito interessante, especialmente por tratar-se de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Acompanhe o programa também através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Conheça, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região, e poderá ver também o anúncio com os temas dos próximos programas. E na equipe de trabalho dessa manhã, contamos com a presença amiga dos nossos queridos Michel, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e Rony, do Amor e Caridade. Bom dia, Rony. Bom dia, Michel. Bom dia, pessoal. Bom dia, Michel. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Eu sou a Fábio, da Associação Espírita Nosso Lar, e serei a vossa âncora nessa manhã. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado. Escala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A Construtora Escala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência,
que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Ao longo da sua história, o homem busca compreender o mundo espiritual. Das mais diversas formas, busca entender a Deus e aos espíritos, a Jesus e seus ensinamentos, sua própria origem e seu destino. De modo quase instintivo, sente que há algo muito maior, que vai além de si e de tudo que conhece. Porém, para muitos, a necessidade de abstrair torna essa busca quase impossível. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Jesus vem nos fazer perceber que nada poderemos compreender para além de nós, se não nos libertarmos do orgulho e do egoísmo. É a esse assunto que dedicaremos o programa de hoje, certos da participação valorosa daqueles que nos acompanham nessa manhã. Das bem-aventuranças, talvez esta seja uma das mais conhecidas e talvez seja uma das menos compreendidas, não é? Existe muita desinformação sobre ela. Então eu vou pedir para o Rony, para a gente começar de uma forma mais didática, o que a gente pode entender por ser pobre de espírito, Rony? Bom, para começar, nós precisamos compreender a linguagem que Jesus falava naquela época. Já se passaram 2000 anos e ainda muito pouco compreendemos dos ensinamentos de Jesus, que eram perfeitos, né? Mas assim, para nós iniciarmos, vamos dizer, fazer um resumo do que é as bem-aventuranças. Mahatma Gandhi, certa vez, disse que se perdesse todos os livros sagrados que existem na humanidade, todos, e sobrasse só o Sermão do Monte, nada estaria perdido, tudo estaria salvo. O Sermão do Monte começa pelas bem-aventuranças. Tá? E quando Jesus sobe ao monte lá para começar a falar os tal dos bem-aventurados, ele usa uma linguagem da época, uma linguagem para que o povo daquela época entendesse. E o bem-aventurados pobres de espíritos é a primeira bem-aventurança. Ela começa por ali, as bem-aventuranças, que elas se completam na realidade, né? Como todos os ensinamentos de Jesus, é muito amor, muita compreensão, né, que ele prega, e as bem-aventuranças se completam uma com as outras. Mas quando ele fala pobre de espíritos, voltando àquela época, já existia tal de filósofos, que hoje nós falamos de pensadores tipo Sócrates, Platão, mas lá naquela região não era conhecido. Então, o que eles tinham lá? Os mais ricos, que eram mais abastados, né, em cultura também, em conhecimento, e só eles que sabiam ler e escrever na realidade. 80%, 90% da população daquela época era analfabetos, pobres
materialmente falando. E Jesus se refere que o povo fosse pobre de espírito como fosse pobre de materialmente. Porque naquela época, o pobre, o humilde, era sinônimo de humildade. Era sinônimo de pessoas de bem, com aquele, vamos dizer, aquele coitado. Então Jesus se referiu a isso. Que seja do jeito que for pobre na parte material, que seja no espírito, que seja humilde no espírito. Então quando Jesus fala em pobre, é para que tenha humildade, sem orgulho, sem egoísmo, sem preconceitos. Então é essa que Jesus se refere, a ser um homem de bem. O conceito de Jesus para o homem de bem é sem esses resquícios da ganância, da avareza, tudo isso, ele se refere, ele junta no pobre dos espíritos. Né? Seria uma espécie de pobreza de vícios, pobreza de defeitos. Sem vícios, sem preconceito, sem nada. Né? Jesus, ele falava dos abatidos, né, os contritos, os que estavam envergados, né? Porque naquela época não tinha muita valia a vida humana, eles não davam muito valor, assim. Então as pessoas que viviam a par, né, dessa questão dos abastados, e era o que Jesus resolveu viver com eles, né? Então esses sofredores, esses desamparados, era esses que Jesus se referia, vivia e chamava, né? Então o pobre de espírito hoje para nós não tem muito sentido, que perdeu um pouco, né? Então o Rony fez muito bem de resgatar toda a situação. Então no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel vai falar que a humildade, né, que seria o melhor resumo hoje para a questão do pobre de espírito, é o reconhecimento da nossa pequenez perante o universo. Porque a partir daí é que a gente consegue conviver com os outros, né? Porque se a gente se acha muito elevado, a gente não tem condições de olhar o nosso próximo e aprender com ele, porque a gente acha que a gente já está numa posição que é muito maior, então não tem nada que os outros nos ensinem, né? Então naquela época falava muito ao coração daquele povo, porque eles não se viam como alguém importante. Aquelas pessoas que conviviam no meio de Jesus simplesmente viviam, não tinham muito sentido para aquilo, né? Eles sabiam que eles tinham que servir a Deus, que eles acreditavam, né, nesse Deus único, mas eles não viam muito como eles faziam isso, e não sabiam mesmo se eles eram importantes. Então essa importância de Jesus falar das bem-aventuranças e colocar como a primeira, né, como a base de todos, o pobre de espírito, deu um ânimo para aquelas pessoas dizer, não, eu sou importante. Olha, o meu semelhante, é importante eu conviver com o meu semelhante, é importante eu buscar servir a Deus, né, através do amor, né, a Deus e ao próximo, para que isso eu consiga dar significado também para a minha vida. Porque o povo daquela região onde que Jesus pregou, eles eram afastados, eles eram humilhados na realidade, porque como os abastados, os mais ricos, que era sinônimo de grandeza para eles, né? Eles pisavam muito em cima, eles humilhavam a população. Os pobres naquela época, simplesmente o trabalho deles era pagar impostos, né? Então eles eram exonerados, não podiam ir em certos lugares. E Jesus veio justamente para isso, para que esses menos favorecidos se sentissem importantes, que nem você falou. Então ele trabalhou muito em cima disso. Então o modelo que Jesus quis ensinar, além da importância, né, aqueles que eles fossem humildes e pobres no espírito, que era o que valia. Onde que ele fosse levar o amor, a caridade, a associação, a divisão entre si, que eles faziam muito, que se ajudavam, né, na caridade, na alimentação, as famílias tinham dificuldades, eles se ajudavam muito, né? Então que eles fossem isso também no espírito, e não só no material naquela época. Mas existe uma das coisas que faz com que essa passagem ela seja tão pouco compreendida, é exatamente essa dúvida que envolve a questão da pobreza e da riqueza quando se refere à matéria, né? Existe, Michel, uma relação entre ser pobre de espírito e a pobreza material? É necessário que eu seja pobre materialmente, que eu não tenha nada, para eu poder ser pobre de espírito? Não precisa, né? Mas para que a gente possa compreender bem, a gente precisa primeiro fazer uma questão, né, de entender o que o Espiritismo nos ensina sobre a reencarnação. Então, qual o significado de nós estarmos hoje aqui, nessa vida? Então, o Espiritismo nos ensina
que nós, todos que estamos aqui, todos os ouvintes da rádio, encarnados ou desencarnados, estamos vivendo uma das inúmeras vidas que a gente já teve. Então a gente já teve em situação de pobreza, já teve em situação de riqueza, já teve em situação de poder, já teve em situação de ser subordinado das pessoas. Então tudo isso para quê? Para que nós vamos aprendendo em diferentes situações o valor que tem aquilo, como nos sentimos nessa posição de ser o que ordena, de ser o comandado. Então tudo isso nos dá uma propriedade para entender e vivenciar aquilo, para melhor reagirmos quando estamos aqui. Então ser pobre materialmente não necessariamente nos torna pobre de espírito, mas facilita, porque nos coloca em diversas situações em que a gente tem que saber que a gente necessita do outro, às vezes até para se alimentar, necessita do outro para receber um auxílio, para receber uma carona, às vezes para ir para um hospital, para ir para algum lugar. Então a pobreza material, ela facilita esse exercício da humildade. Mas é possível que você encontre pessoas que são materialmente extremamente pobres e que não são humildes. Sim. Não é? Tem um texto do reformador, do Richard Simonetti, que ele se espanta, né? Numa pessoa que vivia em situação de mendicância, né? Que precisava de tudo e era extremamente orgulhoso. Mesmo ele recebendo o bem material, mesmo assim ele tratava mal os outros, vivia mal-humorado. Então não necessariamente por isso que a gente diz que não tem uma relação direta, né? Mas ela facilita porque nos coloca em diversas situações que faz com que o nosso espírito diminua, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Isso é do indivíduo, né? Não é na situação que ele se encontra. Porque nós, ambos os lados, né? Na riqueza ou na pobreza, temos pessoas que são maravilhosamente caridosas, maravilhosamente amorosas, né? Mas temos também aquelas pessoas que são orgulhosas e arrogantes, né? Ambos os extremos, né? Então isso é do indivíduo, é do espírito ali encarnado e não da situação material que ele esteja, né? A Lia está fazendo uma contribuição muito importante aqui. Ela fala assim: são os simples, já que a simplicidade é o último degrau da evolução. Entendo como aquele que é desapegado ao material. Então, como o Michel falava, se a pobreza material ela facilita para que você seja pobre de espírito, o desapego também facilita, né? O desapego faz esse papel de nos tornar mais humildes. A gente consegue se afastar um pouco do mundo material e jogar um olhar, por menor que seja, no mundo espiritual. Mas isso depende, nós em seguida vamos falar aí, né? Depende muito do orgulho e do egoísmo, né? Exato. Então, principalmente da compreensão como a gente tem da vida, né? Como a vida se apresenta e como a gente responde às situações que a vida nos traz. Exatamente. Que vai muito daí de cada indivíduo, né? E só a gente vai conhecer isso só vivenciando. Por isso que é importante a gente estar na carne, né? Porque só ela vai nos proporcionar isso, né? De viver com pessoas das mais diferentes formas, né? E em muitas circunstâncias, essa situação que você falava, esse relato do Richard Simonetti, que desencarnou, mas que deixou tanta coisa maravilhosa pra gente. Por vezes, esse sentimento que a gente não consegue entender da onde vem esse orgulho, ele nem é dessa vida. Né? Essa pessoa já está aqui exatamente para praticar a humildade, para se tornar diferente, mas esse orgulho está ainda ali. E daqui a pouco veio de uma outra existência, onde essa pessoa era muito rica, muito poderosa, né? E agora ela não consegue fazer essa transição da forma como necessita. E nós temos que ter a compreensão que nós, em todas as encarnações que já tivemos e teremos daqui para frente ainda, porque nós somos criados para que sejamos espíritos puros e perfeitos, né? E nesse caminho, quantas encarnações nós vamos precisar? Tudo depende de cada indivíduo, né? Mas muitas encarnações. Então, assim, nós precisamos compreender que hoje nós estamos numa situação que estamos aqui, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou... Mas numa outra encarnação eu posso vir ao contrário. Se hoje eu sou pobre, eu posso vir rico. Ou se eu fui rico, eu posso vir pobre. Eu preciso passar por todas essas provações para que eu compreenda tudo isso na minha evolução, né? Lembramos, querido ouvinte, que você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó. Até abril 1330 AM e também agora 100.1 FM. Também pelo Facebook Live. Escolha o canal, Facebook ou WhatsApp
2049 1212 ou o telefone fixo 2049 1200 e envie a sua colaboração. A nossa audiência hoje está espetacular. Nós temos muitas pessoas aqui nos acompanhando, então queremos dar um bom dia, o nosso abraço carinhoso, virtual, para esse pessoal que está conosco, muita gente aqui que está conosco todos os sábados. A Márcia Treichel está conosco também, a Rosiane Michels, a Leonilda, o Kleber, o seu Nelson, nosso companheiro de todas as horas, né? A Marilê, a Lia, a Janete, a Elisiane, a Graciela, o Eloan, a Rosa, o seu Ailton, se eu não me engano, o seu Ailton é lá de Tubarão e nos acompanha com muita frequência. A Inês, a Clenir, o Kleber, a Gilvane, a Marisa, a Aline, a Iraci, a nossa amiga Reni, a Odete, a Cláudia, a Marli, a Juleide, a Pola, nossa querida Pola, nossa companheira aqui do programa, a Lourdes, a Marlene. Então, um abraço muito especial para todas essas pessoas. Lembrando, a gente sabe que nessa lista de pessoas ali tem um pessoal que estuda muito, né? Lembrando o quanto é importante a participação deles, que se eles têm coisas para compartilhar, que façam uso exatamente desse espaço, né? Da nossa live do Facebook da rádio, que é por onde a gente acompanha, então, essas participações todas. Rony, a gente aprende desde muito cedo, lá na doutrina espírita, que nós estamos na Terra para progredir, né? A nossa missão aqui é evoluir através do amor, através da prática do bem. E aí eu lhe pergunto, a riqueza material, ela pode atrapalhar a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual? Tudo depende do indivíduo que as tem, tá? Então, assim, como nós já conhecemos em nossas coisas, tem muitas pessoas abastadas em valores materiais, mas são pessoas generosas, caridosas, que praticam a caridade no seu dia a dia. A sua essência moral, ela é bem elevada, ela tem um senso apurado, né, nesse sentido de auxiliar, né? E conhecemos muitos pobres materialmente que são orgulhosos. Então, assim, tudo depende do indivíduo. A riqueza é a maior prova, a prova mais difícil que tem para ser cumprida. E é aquela que todo mundo acha que é a melhor de todas e todo mundo lamenta porque não pegou, né? Por que não quis essa? Exatamente. Mas ela é a mais difícil que tem. Por que ela é mais difícil que tem? De nós nos perdermos no caminho. Porque ela apresenta muitas facilidades para desviar. Ela facilita a avareza, vários chamados pecados capitais, por exemplo, a gula, a avareza, o egoísmo, o orgulho, tudo isso, essa parte material, ela facilita. Então, tudo depende do indivíduo, se ele souber empregar. E a riqueza material, ela necessita. Por que ela necessita? Como é que um pai de família, por exemplo, que não tem essa parte abastada em riqueza material, como é que ela vai sustentar seus familiares? Ela necessita de alguém que lhe dê um emprego. Quem que dá um emprego? É o dono de uma empresa. Então ela necessita essa riqueza material para que essas pessoas mais abastadas proporcionem um bem-estar para muitas famílias com os seus trabalhos e ganhem o seu sustento para a família, né? Entra lá no Livro dos Espíritos, capítulo 3, tem a lei do trabalho. E fala muito sobre o trabalho. Então, por mais que você seja rico, por mais que você não necessita mais trabalhar para gerar o seu sustento, mas você precisa fazer algo. Você não pode ficar ocioso. Então, a lei do trabalho, lá no Livro dos Espíritos, fala sobre isso. Que todo trabalho, ele é bem visto, ele é bem quisto. Então, assim, se tu não precisa gerar para o teu sustento, você vai praticar a caridade. Tem muitos trabalhos voluntários,
Tem muita gente que nós conhecemos que vai para os hospitais fazer trabalhos voluntários para atendimento a pessoas necessitadas aí. E como essa seara é grande, né? E os trabalhadores são escassos. Sim. Então, qualquer trabalho realizado com amor ao próximo, com dedicação ao próximo, ele é um trabalho, mas é um trabalho bem visto dentro da caridade, do amor que Jesus sempre ensinou, né? Então, a riqueza, ela pode atrapalhar ou pode ajudar muito. Tudo depende do indivíduo. O que ele faz com essa parte material que é o coisa. Mas lembrando, a prova mais difícil que tem é a prova da riqueza. Lá no Livro dos Espíritos, né, no capítulo aí do trabalho, ele fala que toda ocupação útil é trabalho. Então, como a gente vai dizer que não trabalha aquela mãe que cuida de vários filhos, tenta trazer o almoço, deixar a casa toda arrumada para quando as pessoas vêm, né? Isso é um trabalho maravilhoso, apesar de não ser remunerado. É essa confusão, as pessoas acham que se não é remunerado, não é trabalho. Mas a riqueza, às vezes, ela nos descola um pouco da realidade. E esse descolamento da realidade é perigoso, porque a gente é muito ainda infantil. E nos incita daí a vaidade, porque daí quando a gente é mais abastado, a gente tem um carro às vezes melhor, se veste um pouco melhor, a gente começa a ser tratado de forma diferente dos outros. Não deveria ser assim, né? A gente deveria tratar todos iguais e saber da importância de cada um na vida, né? E aí a pessoa acha que pelo status que ela tem, ela se acha superior, às vezes achando até que Deus, né, por ela ser tão melhor, já deu essa situação para ela. E isso então pode ocasionar nele então um perigo de queda, né? O ego, isso, porque exalta isso, né, nas pessoas. E lembrando que nós estamos aqui falando de materialismo, né? E não que a gente não possa almejar coisas melhores. Você tem um emprego melhor para gerar um conforto melhor para o nosso lar, nossa família. E isso nós não estamos questionando aqui. Nós estamos questionando o que você faz com essa melhoria. Principalmente, um dos maiores perigos é aquela pessoa que ascende da pobreza para a riqueza. Porque daí, às vezes, ela acha que ela achou a fórmula e se acha superior às outras por isso. E às vezes o que Deus nos dá? Deus nos dá uma possibilidade de inteligência, de exercer a inteligência, até meios às vezes que a gente consiga alçar realmente um ponto mais alto. Mas para quê? Para que a partir do momento que a gente tem aquela riqueza, olhe para lá e diz, olha, eu posso ajudar aqueles que saíram do mesmo lugar que eu. Então, por quê? Porque a gente é usufrutuário dos bens terrenos, né? Tudo que a gente vê, né, tudo que a gente toca, fica aqui na Terra. Então a gente não leva nada disso, então a gente tem que ter esse cuidado, né? E saber que a gente tem que deixar algo para o nosso semelhante, seja na educação dos nossos filhos, seja no convívio com o nosso semelhante. Então o rico ele tem uma grande oportunidade de ser um bom usufrutuário e conseguir dividir isso bem em trabalho, em esforço, em incentivo, né? Em fazer uma parceria, né? Porque hoje o Brasil, principalmente hoje, apesar do alto índice de pobreza, é devido a essa vivência de caridade que várias pessoas fazem anonimamente, como fazem aqui no programa para nos auxiliar, tá aqui, que possibilita as pessoas não entrar numa guerra civil, não estar numa miséria extrema, porque muitas pessoas vão lá todo final de semana ou todo dia, visitam algumas casas, né? Então, e os espíritos valorizam muito isso, essa questão de fazer a beneficência, né, a mão esquerda não saber o que dá à direita, né? A Paula nos diz assim: bom dia, meus amigos, os fariseus eram os ricos de espírito, entre aspas. Por essa inversão de valores da época é que Jesus enalteceu os pobres. Quão importante lembrar dessa virtude, humildade, tão esquecida diante das provas da vida, quando na maioria das vezes nos deixamos levar pelo orgulho. Né? Muitas vezes, diante das provas, a gente entende que não merece aquilo. Né? E uma coisa importante também da gente esclarecer sobre essa questão da matéria e da evolução, nem sempre é a riqueza material que atrapalha. Na maior parte das vezes é o apego que a gente tem. E para você ser apegado, nem precisa ter muito. Né? A gente pode ser apegado a muito pouco. E existem vários relatos em várias obras, ou mesmo que a gente acompanha no trabalho da Casa Espírita, de pessoas que elas são tão apegadas aos bens materiais que elas desencarnam e não conseguem seguir a sua jornada espiritual. Elas ficam por aqui, presas àquilo que elas deixaram, né, porque não conseguem se desapegar daqueles bens, porque aquilo é muito importante para elas. É o apego, né, porque assim, é que nem nós sempre dizemos que você usufrui de um bem material e não o bem material te possuir, né?
Então, isso é emprestado para ti enquanto você estiver aqui. A partir do momento que nós começarmos a compreender isso, muitas coisas caem por terra, né? Mas ainda somos homens velhos ainda, que precisamos mudar muitos hábitos, e talvez não nessa encarnação conseguimos. Mas se nós conseguirmos ser um pouquinho melhor do que fomos ontem, já é um passo. Me ocorreu aqui aquela velha frase, né? A questão é quem manda em quem. E aí a Lia fala o seguinte: o problema não é ter riqueza, mas a riqueza é ter você. Quando nós nos tornamos escravos daqueles bens, e ficamos presos ali, e aí a nossa evolução ela se limita, né? É aquela situação, né? Dizer minha casa, minha esposa, o meu filho, não é nada nosso, né? Nada, é tudo a gente está tudo né? caminhando junto, né? E é importante isso, né? Por isso eu acho que é tão importante a vinda de Jesus, né? Uma manjedoura, caminha entre as pessoas mais humildes, mostrando que não era necessário ter alguma coisa de material para você poder exercitar. É lógico que o material facilita, né? Você tendo uma boa condição, você nascendo num local em que as pessoas consigam te educar, consigam te auxiliar, é lógico que você já consegue dar alguns passos mais firmes, né? E mais estáveis. Mas não é o fator essencial para isso. Mas se nós começarmos a olhar que o materialismo, o bem material, nos facilita e nos proporciona a trabalhar em sentido ao próximo, deixar de lado o egoísmo e o orgulho, o mundo estaria melhor. Lógico, está mudando e tá. Eu tenho uma visão que, assim, por mais que o mal está fazendo um estardalhaço, mas é as últimas esperneadas que ele está dando, né? Porque o mundo está mudando. Nesse mundo ele já está perdendo a força. Exatamente. Né? Mas, assim, precisa muito ainda dessa parte, né? Então, se nós começarmos a olhar para o bem material e saber, eu tenho isso hoje, eu tenho condições hoje, vou ajudar mais 1, 2, 3 irmãos, né? Se nós começarmos nisso, a riqueza vai proporcionar muitas alegrias ainda para muita gente. Nós estamos hoje falando, o tema do nosso programa hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito. Como o Rony deu uma pinceladinha ali no início, é uma das bem-aventuranças, a primeira, né? Michel, fala para nós um pouquinho qual é a relação desta com as demais bem-aventuranças. Não foi por acaso, como o Rony disse, que Jesus colocou ela como a primeira das bem-aventuranças, né? Então, o exercício da humildade, ele é a base de todas as demais bem-aventuranças, né? Ele nos nivela, nos mostra que somos irmãos e devemos nos ajudar mutuamente. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11, os Espíritos falam assim, que sem a humildade nos enfeitaríamos de virtudes que não possuímos, como se vestíssemos uma roupa para ocultar nossos problemas. Então, voltando, né? Como Jesus, ele nasce numa manjedoura e nos deixa nos braços da cruz, em duas situações muito humildes, né? Nos olhos do mundo, né? E passa a vida trabalhando numa carpintaria com o pai dele, depois vai trabalhar lá com o Pedro, né? Na pescaria, ele ia lá pescar com o Pedro, dormia de favor na casa do Pedro e de algumas pessoas, demonstrando essa necessidade desse exercício, né? De não se colocar acima dos semelhantes. Então, ele conviveu com as pessoas mais portadoras de necessidades especiais da época, com as pessoas que possuíam diversos distúrbios, não se importou de conviver com pessoas que eles tinham por má vida, né, prostitutas, pessoas desse nível. Por quê? Para demonstrar que a gente está ali para aprender, para somar com as pessoas, né? Humildade, ela vem de humus, né, que é aquilo que auxilia a terra a frutificar. Então, nos ensina que muitas vezes é necessário que nos desvestimos de algumas coisas para que aí possamos frutificar com as demais pessoas. Então a gente vê lá em Paulo e Estevão que o Emmanuel coloca, no livro Paulo e Estevão, o Emmanuel coloca que Deus não concorre com as vaidades humanas. Ele que é o maior, né, o superlativo de todos nós, ele não assina nenhuma das obras, né? Não tem nenhum lugar que a gente vai ver que tem assinatura. Deus fez, né? Como a gente faz nos quadros, às vezes, de algumas obras, né? A gente tem o prazer de ir lá e colocar. Porque ele não necessita disso, né? Então, é uma virtude que a gente pode dizer que é uma virtude que Deus tem no superlativo e nos indica que a gente possa, aos pouquinhos, se colocar através dela e vivenciar e ver o mundo por meio dela, né? Da vivência da humildade. Olha só, a Marli Ebelin, ela nos diz, empatia, agradecer por estarmos aqui. E a gratidão é uma das virtudes que está relacionada à humildade. Quando nós conseguimos ser humildes realmente, nós conseguimos perceber quantas coisas boas
estão acontecendo, estão nas nossas vidas. Quando nós somos tomados pelo orgulho, nós não somos capazes nem de agradecer, porque estamos sempre imaginando que algo melhor nós merecemos, que a nossa vida não está à altura do ser que nós pensamos que somos, né? Então, bem lembrado aí pela Marli, né? A gratidão, ela também faz parte desse processo, e nós a encontramos quando somos um pouquinho mais humildes. E para falar mais um pouco da relação entre as bem-aventuranças, Jesus começa pelo pobre de espíritos, depois vem os puros de corações, vem os misericordiosos, como é que ele se completa em toda a coisa, no mesmo sentido, né? Todo o ensinamento, se nós buscarmos o Evangelho e ler o Evangelho, nós vemos que Jesus fala sempre em prol da caridade e da humildade, né? Então, assim, todo o ensinamento de Jesus se completa. Não é só bem-aventuranças, é todo o ensinamento dele. Jesus nos prepara em seus ensinamentos para que sejamos uns espíritos evoluídos, espíritos bons, espíritos amorosos, caridosos, sem orgulho, sem egoísmo, sem todas essas coisas, essas tendências do homem mais velho, né? Então, todo o ensinamento de Jesus, ele nos prepara para isso. Infelizmente, já se passaram 2000 anos e ainda nós estamos engatinhando nisso. Era, nessa época, para que a população terrena, os encarnados aqui na Terra, tivesse muito mais evoluído. Se nós olharmos na tecnologia, em questão de 20 anos, deu um salto enorme. E se nós tivéssemos dado esse salto enorme em mudanças como seres humanos, espíritos para a evolução, como demos na tecnologia? Por que ela é mais devagar, mais morosa? Existe uma espécie de contrassenso, né? Nós evoluímos muito cognitivamente e estagnamos moralmente. Mas sobre as bem-aventuranças, há uma passagem que conta que Jesus descansava, né? E era muito raro Jesus descansar, mas naquele dia ele se sentia muito cansado e ele se retirou e ficou em meditação lá no cantinho dele. E então aquela multidão começou a se aproximar e Pedro vai aonde Jesus estava descansando, o acorda e diz para ele: mestre, a multidão se aproxima e eles precisam de ti. E Pedro era alguém que protegia muito Jesus. Ele protegia Jesus das pessoas, né? E naquele momento Jesus observa Pedro o chamando para atendê-los e ele fica muito feliz, porque ele sabe que Pedro precisa seguir o seu trabalho quando da sua ausência física na terra. Então ele atende ao chamado de Pedro, mesmo cansado. Ele se desloca até o local onde está essa multidão, onde era exatamente este monte. Olha para o céu e diz: Pai, eles estão aqui porque estão desesperados, porque precisam de ti. Se estivessem felizes, talvez não lembrassem da tua existência, mas pede por eles. Então ele desce próximo à multidão, ele faz todas as curas que a gente sabe que fez, que estão registradas no Evangelho, e ele então fala o Sermão da Montanha. É uma passagem muito bonita que mostra, ela comprova, né, a vivência da humildade de Jesus na prática, né? Ele não só falou, ele viveu tudo aquilo que ele nos ensinou. Exatamente. Lembramos a todos que você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, 1330 AM e 100.1 FM, e pelo Facebook Live. Escolha o canal, Face, WhatsApp 2049-1212, ou telefone fixo 2049-1200 e envie a sua colaboração. Nós temos muita gente nos acompanhando hoje, isso nos deixa muito felizes. Então, o nosso abraço para Lourdes, para Marlene, para o André, para o Paulo Winkler, para o Ney, para Sandra Moraes, para Sônia Concato. A Sônia nos diz: gratidão pelo conforto da palavra espírita. A Sandra Moraes, a Celita Toscan, a Diana Rodrigues, a Lia, a Marisa Nakai. Bom dia, Chapecó. Feliz quem é rico em dinheiro e rico de espírito. Olha só.
o Dari, a Ivone Zambon, a Marli, a Aline, a Clarice, a Nilva, a Marinês, a Cíntia e o Nelson Badalotti, que nos acompanham via rádio todos os sábados durante o seu trabalho. Então, o nosso carinho para essas pessoas que nos acompanham e que são a razão porque nós estamos aqui, né, fazendo esse programa hoje. A prática da humildade, Rony, muitas vezes ela se perde diante do orgulho que trazemos em nós. Aquele orgulho que a gente falava antes, né? Que nem sempre nós sabemos de onde ele vem e o porquê que ele está em nós. Como é que nós podemos combater esse orgulho? O orgulho e o egoísmo estão linkados. E o Michel daqui a pouquinho vai nos ajudar com essa parte do egoísmo. Tá? Mas assim, nós ainda somos muito egoístas. Nós temos dentro de nós aquele homem velho de autossuficiência. E somos orgulhosos por isso. Tanto que, assim, se algum amigo nosso dá um presente, por exemplo, a primeira coisa, em vez de agradecer obrigado e ficar feliz com isso, nós não precisava. A primeira coisa. Então começa dali, em pequenos detalhes que nós não prestamos atenção, da nosso orgulho. Porque nós se achamos autossuficientes. E não somos. Estamos aí, já somos feitos para viver em sociedade para quê? Para que aprendamos uns com os outros. Já temos uma família, que dentro da família não existem máscaras, somos nós mesmos, para que aprendamos uns com os outros. Mas aí vem o orgulho daquele espírito velho ainda, de marasmos de milhares de anos vivendo, às vezes teimando contra a evolução, e se achando autossuficiente. Então, para que isso mude, o indivíduo em si precisa querer mudar, em primeiro lugar. Disciplina. Um passo de cada vez, um pouco por dia. Que nem eu disse primeiro, hoje ser melhor que eu fui ontem. E deixar essas amaras que nos amara há muitos anos, muitas vidas, muitas encarnações, de lado um pouquinho de cada vez. Rony, essa questão que você coloca, ela é muito importante quando se trata de virtudes, porque normalmente as pessoas têm um entendimento, eu vou dormir orgulhoso e vou acordar humilde, como se houvesse um milagre durante a noite. Né? Bom se existisse isso, que bom se né? existisse, mas não é assim. Então, às vezes, nós esquecemos que nós precisamos de disciplina, de cuidado e de cultivar essas virtudes. Aquela questão do conhece-te a ti mesmo. Observa a tua consciência. Se for orgulhoso de novo hoje, como é que dá para ser diferente amanhã? Né? Às vezes é esse trabalho que nós não queremos ter. Nós queremos que algo se resolva num passe de mágica. Quando não acontece, nós ficamos frustrados e vamos seguindo no mesmo caminho do erro. E ficamos frustrados por quê? Porque somos orgulhosos. Exatamente. Nós queremos a mudança, mas somos orgulhosos em admitir que erramos. Somos orgulhosos a dizer, não fui eu que fui eu. Então é tudo isso. E precisa fazer a reforma íntima. E a reforma íntima é lenta, mas precisa ser feita com perseverança, todo dia, toda hora, a mudar seus hábitos. Eu cheguei ali no trânsito, o cidadão me fechou e eu comecei a xingar. Tudo bem, no começo você xinga, mas aí você começa a refletir o ato que cometeu. Como é que você dirigia logo que aprendeu? Né? Então, hoje ainda. Então, assim, são hábitos que têm que ser adquiridos dia por dia e cada vez melhorando. Quando vê lá no final da passagem terrena, vai estar uma pessoa melhor do que quando chegou. Graças a Deus. Mas precisa ser feito. Se você não se estabeleceu até hoje, comece de hoje em diante. Faça o possível no momento enquanto tem. Tem uma passagem do Evangelho, né, que Jesus pede para os discípulos quem diziam que era ele, né? Aí o Pedro acerta, dizendo que ele era, né, o filho do homem. Aí Jesus fala, bendito sejas tu, Pedro, né? Que não foi nem a carne nem o sangue que falou isso, né? E aí Jesus começa a falar um pouquinho de como é que ia ser a volta dele, né? Que ele ia desencarnar, que as pessoas iam matar ele. E aí o Pedro se desespera nessa situação, né? E fala, né? Porque ele tinha essa questão de achar que Jesus ia ser algo mais do que ele já estava apresentando para eles.
Então, um pouquinho antes na Santa Ceia, o que acontece? O Pedro fala que ia seguir Jesus onde é que ele fosse, né? Onde é que acontecesse a situação. E aí Jesus olha para ele e diz, olha, Pedro, antes que toque o galo, né, 3 vezes, você vai me negar, né? E isso é que acontece, por quê? Porque o Pedro ele não tinha vivenciado essas situações, né? Então, muitas vezes é isso, a gente às vezes se acha muito bom, porque muitas passagens não aconteceram na nossa vida. Então, a gente tem uma falsa pretensão de ser virtuoso, né? E por isso, da importância da humildade, a gente saber que a gente não é tudo aquilo que a gente acha que é, né? E aí Pedro acaba, né, realmente negando Jesus, mas depois ele tem a difícil tarefa, a árdua tarefa de tocar a casa do caminho, né? Ele era a pedra, né? Que é a tradução, a pedra. Ele era a base para todos os apóstolos, todas as pessoas que vinham até ele. E a gente brinca que esse processo é o que nós fazemos quando estamos lá no plano espiritual, né? A gente acha que vai dar conta de tudo. Me dá essa prova, me dá mais essa prova e mais aquela. E aí quando chega aqui, as mais simples acontecem e a gente já quer desmoronar. Olha o egoísmo, né? Os espíritos falam, né, que as virtudes elas têm que ser cultivadas passo a passo, né? Então é dia após dia, né? Então é nas pequenas coisas que a gente vai adquirindo essas virtudes, né? No nosso dia a dia. Sempre é momento, né? Isso. Nós sempre podemos começar. Em qualquer momento. A gente pode estar no nosso penúltimo dia aqui na Terra. E que por sinal não sabemos quando é. Mas podemos sim começar uma renovação. Que nem Michel. Chico diz, né? Que não podemos fazer um novo começo, mas possamos recomeçar e fazer um novo fim, né? Exatamente. O Rony falava que do orgulho antes, que ele é uma coisa muito prejudicial. E além de prejudicial, ele normalmente não vem sozinho. Ele traz consigo o egoísmo, que talvez seja a maior chaga que a humanidade conhece. Como é que nós podemos combater esse egoísmo que vem junto com o orgulho que está em nós? É uma série de processos necessários para isso. Primeiro é que nos autoconhecer, sabendo como a gente reage em situações, né? Então o Santo Agostinho nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que seria importantíssimo que todas as noites, antes de a gente dormir, a gente fizesse uma reflexão do nosso dia, pensasse o que a gente tem feito, o que a gente poderia agir melhor, o que a gente poderia modificar. Porque só nos conhecendo a gente vai saber o que a gente traz, né, de mazelas, de dificuldades. Então, compreendendo que a gente é falível, né, e necessita conviver com o nosso próximo para aprender, já muda a nossa postura perante a vida, né? Porque o orgulho é isso, a gente nos achar autossuficiente e achar que a gente sempre pode tudo e está acima de tudo. Então a pandemia ela nos trouxe, né, inúmeras reflexões sobre isso, né? Muitas vezes a gente estava lá em casa, numa boa condição financeira, tendo comida, tendo um abrigo, tendo possibilidades inúmeras, mas a gente estava insatisfeito com a gente mesmo, né? Tinha uma insatisfação, uma revolta às vezes, né? Uma briga, às vezes até sendo irracional com os nossos semelhantes, né? Então é um pouquinho disso, a gente se autodescobrir. Então a pandemia, eu acho que ela trouxe muitas reflexões, a gente precisa até refletir muito sobre isso, da necessidade da gente olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa ir consertando aos pouquinhos, né? Porque é um exercício contínuo, como a Fábio comentou antes, né? Que a gente precisa aos pouquinhos consertar e nos melhorar. Então, e aí, para a gente combater o orgulho, é necessário que a gente pratique caridade. E a caridade, segundo o Espiritismo, é indulgência para com o semelhante, beneficência para com todos e perdão das ofensas. Então, ela está além da questão da matéria, que muitas vezes a gente acha, né, que a caridade é uma questão material. É uma questão de vivência, a gente precisa, né, de vivenciar o amor com o nosso semelhante. E para te ver que, como ainda somos egoístas, você primeiro mencionou aí de minha casa, minha esposa, meu marido, meu carro, meu filho, ainda falamos meu. E nada disso é meu, né? Hoje eu tenho uma moradia que é emprestada para mim enquanto eu estiver na Terra. Eu tenho um carro que eu conquistei com o meu trabalho, mas isso também é emprestado, não é meu. E a hora que eu partir e voltar para a espiritualidade, eu vou deixar aqui. Então, nós temos ainda aquele homem velho nós que falamos do egoísmo, é meu, eu quero conquistar, né? A partir do momento que querer as coisas, mas não se deixar tomar por elas, aí já começa a mudança, né? Então, essas virtudes que a gente fala da benevolência, da caridade, do bem-querer ao próximo, né? Isso ele já deixa, vai nos tirando o orgulho e o egoísmo e deixando de lado. Porque quando a gente fala em amor a nós mesmos, a nossa família, ao nosso próximo, amai vosso próximo como a si mesmo, né? Então eu sempre pergunto como é que está o amor próprio. Porque o amor, o significado de amor é um sentimento de bem-querer.
Como é que eu tenho um bem-querer a mim? E como é que eu tenho um bem-querer a meu próximo? A Inês está trazendo uma resposta muito importante aqui. Ela fala assim: acho que tem duas coisas que nos ajudam muito: a gratidão e o orai e vigiai. E como é importante, né? A gratidão que faz com que a gente se torne um tanto mais humilde, e o orai e vigiai, porque é dessa forma que a gente vai se conhecer, analisar o que é que nós estamos pensando, o que é que nós estamos fazendo, né? E a oração que vem sempre para nos ajudar. Então, essa questão, quando nós estamos ali com muita dificuldade, quando nós estamos tentando dar o nosso melhor, fazer o que nós podemos, mas não conseguimos nos livrar do orgulho, não conseguimos nos livrar do egoísmo, nós estamos percebendo que a gente não consegue ser uma pessoa melhor, a oração, né, a espiritualidade para nos auxiliar, os ensinamentos de Jesus para nos auxiliar. E a oração faz exatamente essa conexão e facilita demais a nossa vida, né? Muito bem lembrado aqui pela Inês: orai e vigiai. E ele nos ajuda a nos manter conectado com Deus, né, com a espiritualidade, e faz com que nós começamos a cuidar dos nossos pensamentos e nossas atitudes, né? Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa, e se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook Hora Espírita Chapecó e reveja desde o início. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. O nosso abraço para todo esse pessoal que está nos acompanhando, que está trazendo contribuições tão importantes aqui para a nossa discussão. A Josélia, o Vanderlei, o Lucas. O Lucas, ele é nosso parceiro lá do Diálogo Espírita também, né? A Náudia, a Analice, a Adilis, a Tânia, a Rosa Mara, a Dirce. O nosso carinho a todos vocês que fazem com que o nosso programa tenha sentido, né? Uma vez que ele existe para vocês. Rony, depois de tudo que a gente conversou aqui, dessas informações tão importantes que vocês trouxeram, dessas reflexões tão oportunas para a nossa existência, conta para nós se tem uma receita, se tem uma fórmula mágica, como nós podemos ser pobres de espírito. Tipo uma receita de bolo, pegar tantos ovos, tanta coisa. Nossa, seria perfeito. Seria fácil, né? E mesmo assim, ainda chegar no final da receita, somos capazes de solar o bolo, né? Como nós já comentamos, praticamente nós já respondemos essa questão, né? Mas vamos relembrar, né? Para ser pobre de espírito, nós temos que nos deixar desses preconceitos, desse orgulho, desse egoísmo que está entricinado em nós, e fazer a reforma íntima. Ninguém muda se não quer. Precisamos, no início, querer mudar, né? Querer ser um espírito melhor, uma pessoa melhor, né? Então, temos que começar por nós. Temos que fazer aquela reforma íntima, tirar todas as mazelas, os orgulhos, os preconceitos, os rancores, principalmente, que tem em nossos corações. E começar a olhar no espelho para nós mesmos e ver algo diferente, não a mesma coisa sempre. Cada dia, todo momento, dizer, eu preciso melhorar, eu vou melhorar, ser uma pessoa melhor. Começar a ter sentimentos de amor, daquele amor que Jesus ensinou.
que ele foi desprovido de qualquer preconceito e nos amou. Então, esse amor que ele nos ensinou, começar a olhar para nós e para nossos irmãos. Quando eu falo em irmãos, é o complexo geral, não é só nossos familiares. Porque ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa e ninguém é tão rico que não possa aprender alguma coisa. Então, sempre tem momentos. E cada vez mais, se nós começarmos a prestar atenção, cada vez mais temos momentos que possamos fazer a tal da caridade moral, que é a mais importante. É preciso a material? É preciso e tem muitas oportunidades para fazer. Mas a mais importante é a caridade moral. Então, a cada minuto, a cada hora, nos é dado oportunidades de emprestar um ombro amigo, uma palavra amiga, um bom dia, uma boa tarde, um abraço fraterno, aquele acolhimento para um irmão necessitado, aquele minuto, que precisa às vezes só uma palavra. Aquele ouvir sem julgar. Exato. Então, assim, nós temos que tirar isso, de começar a parar de julgar e aceitar mais, ver e tentar compreender. Porque às vezes nós somos ofendidos, mas as pessoas que nos ofendem, às vezes nem tem essa intenção, nem está prestando atenção, mas está lá com um dia atordoado e acabou por simples motivo de estar tão atordoado que nem prestou atenção no que falou para você. Ele esqueceu, mas você ficou guardando aquela rancor, aquela mágoa por vários tempos. Então tirar isso, fazer essa mudança, ser mais caridosos, mais amorosos, essa é a parte do pobre de espíritos que Jesus quer. Chegaremos à perfeição nessa encarnação? Acredito que não. Mas muito improvável. Mas assim, se nós tivermos essa mudança, e quando nós darmos o primeiro passo, o segundo passo, e nós notarmos que estamos dando os passos a esse caminho, é muito prazeroso. É muito prazeroso isso. E nos acelera cada vez mais em sentido desse caminhar de ser pobres de espírito, ser mais amorosos, mais caridosos com nossos irmãos. Nessa questão da vivência da humildade, a gente tem que sempre lembrar que Deus ele está nos buscando, né? A gente às vezes acha que é a gente que tem que buscar Ele, né? Fazer oração, se colocar, fazer caridade. Mas a todo tempo Deus também está no nosso redor nos buscando. Então, a parábola do filho pródigo, ela bem nos demonstra isso, né? O pai, né? Se a gente for lembrar, né? O pai, que é a representação de Deus, o que ele faz quando o filho retorna a ele, né? Então, primeiro o filho diz, olha, pai, eu quero minha herança, você me dá tudo que eu tenho direito e eu vou embora. E Deus, nessa posição, não tem problema, porque não é que ele vai deixar de amar o filho, mas ele vai dar a oportunidade para o filho, então, exercer, então, e ver as consequências daquela escolha dele. Então, o filho vai, tem todas as dificuldades, mas quando o filho retorna, o que o pai faz? Ele corre, ele abraça o filho e ele beija ele inúmeras vezes. Aí o Haroldo Dutra Dias fala que era uma situação que provavelmente deixou todo mundo horrorizado na época. Porque não existia um varão de Israel correr, beijar o filho. Isso não existia na época, você beijar, demonstrar afeto. Ou o que era o pai, né? O que era o... Por muitos séculos isso até hoje, né? Tem pessoas que têm vergonha até de dar um beijo no rosto do pai, né? Então isso ele fala o quê? Para ele superlativizar, dizendo o quê? Que Deus estava acolhendo ele. E não importa o que ele fez. Que naquele momento que ele veio a ele foi acolhido, né? Então ele teve Deus teve a humildade, digamos assim, né, de mostrar, olha, por mais que você fez tudo aquilo lá, quando você veio eu me alegro. Então Jesus fala, né, quando uma ovelha se perde do rebanho, você deixa as 90, quando 100 ovelhas, né, deixa as 99 e vai buscar aquela. E faz uma festa quando encontra ela. Então é isso que Deus está fazendo todo o tempo. Então quando a gente está aqui na Terra, Deus está tentando nos buscar. Ele nos dá um livro, uma literatura, Ele nos coloca na rádio às vezes para escutar alguma coisa. Ele nos coloca alguém na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Para nos dar um conselho que muitas vezes o nosso orgulho impede que a gente ouça e aceite. E é necessário então o quê? Que a gente tire um pouco desse orgulho, desse egoísmo, nos desinfle dessas situações inferiores para que a gente seja aberto, para quando vier essa oportunidade a gente saber acolher e aprender com ela. E aí vai ser um exercício que não vai ser na primeira, não vai ser uma vez aprendendo, não vai ser duas vezes, vai ser a vida inteira você reaprendendo, para daí no final conseguir aprender alguma coisa e a partir dali modificar algumas questões da nossa vida. Nós precisamos começar a abrir nossos olhos, o olho da matéria e o olho da espiritualidade, porque, que nem você disse, a todo momento, a toda hora, temos condições de aprender, temos condições de melhorar e temos condições de ajudar. Deus proporciona isso. Nós precisamos começar a abrir os olhos para isso, né? Situações a todo momento tem, a todo momento. Às vezes nós fizemos
a caridade moral, às vezes nós somos ajudados na caridade moral e nem prestamos atenção, nem entendemos. Mas assim, nós precisamos começar a abrir os olhos para tudo isso. Deus opera em silêncio, né? E não concorda com as vaidades dos homens. Exatamente. E quando a gente fala na busca sobre ser pobre de espírito, me vem aquela frase de Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. A gente pode fazer uma adaptação, né? Combate os teus vícios enquanto estás no caminho. Enquanto nós estamos na terra, nós estamos no caminho. E nós não sabemos em que momento deixaremos essa terra, que é o nosso local de aprendizado, para retornar ao plano espiritual. Então, todo momento é momento. É por isso que se chama presente, né? O futuro a Deus pertence, que nem muitos dizem, né? O passado já se foi, já é uma vivência, uma experiência. Então precisamos começar a viver esse momento, que é o único, né? O amanhã ou depois não se sabe. Estamos nos aproximando do final desse programa e gostaríamos de lembrar que algumas casas espíritas, elas continuam fechadas em função da pandemia. Algumas estão atendendo, né? E essas informações sobre quais e o que estão fazendo, elas podem ser obtidas nas redes sociais destas casas. A grande maioria das casas continua com o trabalho do passe, do atendimento fraterno e também as palestras online, né? Que podem ser acessadas pelo Facebook, pelo YouTube, né? Com o nome da casa a gente consegue localizar essas palestras online que estão acontecendo já há vários meses. Também a venda de livros, ela continua acontecendo, também via redes sociais. E o número 991271867, esse número de WhatsApp também para aquisição de obras espíritas. Chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita, agradecendo a todos esses amigos que nos acompanharam. O nosso agradecimento aos nossos amigos Rony e Michel, muito obrigada. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo final de semana. O nosso agradecimento também especial ao nosso apoiador técnico da rádio, que sem eles nada aqui acontece, né? Um grande abraço a todos e um lindo final de semana. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.